Oi gente, tudo bem? O meu nome é Jim, hoje é dia 27 de setembro e agora são 6h26 da manhã. No áudio que eu descartei eu falei que era 6h26 da noite e já apaguei porque eu tô dormindo. Eu geralmente acordo bem tarde, só que hoje eu tenho curso e eu botei pra despertar às 7h20, mas eu acordei sozinho às 6 em ponto, o que é algo muito esquisito. Mas eu não vou querer comentar sobre isso agora. Hoje eu vim comentar sobre fugir, sabe? Uma fuga. Fuga do que exatamente? É uma fuga de resolver problemas. Eu tinha muito disso e eu vou contar um pouquinho de tudo que eu já fugi na minha vida. Não é muita coisa, tá? Porque eu não vivi muito ainda. Mas são coisas que às vezes voltam na minha cabeça e eu fico, nossa, como era fácil de resolver esse problema, só que eu não quis. E agora eu tomo a responsabilidade de eu não quis, sabe? É tudo culpa minha, mas ao mesmo tempo não é uma culpa. Se eu estiver falando muito errado é porque eu acabei de acordar, então, nossa, eu não articulei nada antes de começar a gravar esse áudio. É o seguinte, eu sempre tive esse problema de conversar com as pessoas, trocar ideia e dizer, poxa, o que você fez me incomodou. Então, o que eu fazia no lugar? Eu fugia. Eu parava de conversar com a pessoa, me afastava, eu ia pra longe. E, assim, desde que eu me tornei um adulto, obviamente, a minha cabeça parece que virar uma chavinha. E eu penso diferente hoje, claro. Antes não, antes eu era uma pessoa totalmente imatura, o que é normal pra idade, né? A gente não sabe como reagir. Às vezes a gente não é ensinado em casa. Só que depois que a gente se torna adulto, é meio chato ficar culpando coisas que aconteceram com você na infância, porque agora você é adulto, agora você se responsabiliza por aquilo que não te ensinaram também, né? Então é importante pensar assim. São coisas que eu não sabia fazer quando eu era adolescente, mas que o tempo foi me mostrando, mesmo que meus pais não tivessem me apresentado isso, eu acabei aprendendo sozinho. E agora tudo que eu não faço, ou de repente tudo que eu deixei de fazer de algum jeito, isso é algo que eu controlo. É diferente hoje. Completamente diferente. E se eu não quero fazer alguma coisa, eu não faço porque eu não quero, não é porque não me ensinaram, porque eu não dependo mais dos outros para me ensinarem coisas básicas, eu posso correr atrás daquilo que eu não conheço, certo? Então aqui já temos algo que é se autorresponsabilizar por algo que você não sabe, né? Algo que eu venho pensando muito durante esses tempos e eu sinto que é essencial, tudo bem? Outra parte, vou contar agora as experiências que eu tive, vamos lá. A primeira experiência que eu consigo me recordar é que assim, eu tava no 7º ano e eu tinha um colega de sala. E eu não conversava muito com todo mundo, mas eu era assim, coleguinha de todo mundo. E a situação constrangedora foi a seguinte. Ele tava com um colega que ele já conhecia anteriormente, eu não sei se ele já estudou com esse garoto ou não, provavelmente sim. Então eles se conheciam há mais tempo que eu e eu fiquei de sobra, né? E tudo bem ficar de sobra, porque quando você não tem ninguém, você quer ter alguém. Hoje eu não penso mais assim também, mas enfim. Vamos supor que eu não tivesse mais ninguém naquele momento pra ficar. Porque um colega que eu gostava muito, ele já tava com outro grupo novo que eu não conhecia. E ele só voltou a falar comigo depois por conta desse caso. Vamos lá. Esse garoto que eu tava andando, ele meio que fez uma piada com a minha voz, tipo, falou que se fechasse os olhos, eu meio que pareceria uma mulher, por exemplo. E naquela época eu não entendia muito bem sobre isso, eu fiquei um pouquinho chateada, mas foi uma coisa muito rápida, sabe? Um estalo de dedos já passou. E, assim, eu não soube reagir. Então o que aconteceu? Eu parei de andar com eles, mas eu não contei que aquilo ali me incomodou, sabe? Foi uma piada que, tudo bem, a gente vê como uma piada de mau gosto, mas ao mesmo tempo, legal, porque eu sou não binário, então, poxa, bateu muito certo. Não ligo, tipo assim, as pessoas não sabem se eu sou homem, se eu sou mulher, é engraçado.
E, assim, eu era uma criança também. Bom, é o seguinte, eu me afastei. E aí teve o ensino médio, que aconteceram tantas coisas que eu nem consigo listar, porque eu não lembro de nenhuma. Isso é um problema. E eu acabei me afastando por algum motivo que me chateou muito, disso tenho certeza. E eu não soube falar, poxa, o que você fez me chateou. Eu não quero que isso se repita. Não, eu só me afastei. E eram pessoas que eu passei anos junto, certo? Porque ensino técnico, a sala não muda. Então eu tava junto ali por uns 3, 4 anos. E aconteceu alguma coisinha. E eu não quis mais ver ninguém. Tanto que eu não converso com mais ninguém hoje no ensino médio por conta disso. Porque o que você fez me machucou. Eu andava com mais 3 pessoas e não falou com nenhuma delas, porque eu não soube verbalizar o que eu sinto. Ah, porque ninguém me ensinou. Paciência, eu poderia ter aprendido sozinho, sabe? Não é tão fácil quanto parece, mas agora eu tenho que me autorresponsabilizar. E também tem outras partes, por exemplo, na faculdade. Nossa, na faculdade principalmente, foi quando eu tava aprendendo a colocar o que eu sinto em prática, né? Então, meu primeiro grupo da faculdade, eu briguei com eles. E eu não soube contar o que tava me incomodando, o comportamento tava me deixando estressado. Não para comigo, mas com todo mundo, tipo, do grupo ali em si. Tava um clima super esquisito e eu não tava sabendo lidar com aquilo. Então eu não quero também liderar e trazer todo mundo pra uma roda e conversar com cada um. Eu hoje faria isso. Anteriormente eu não sabia. Eu de verdade não fazia ideia de como fazer isso. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, muito feliz, muito extrovertida. Mas quando uma coisa me incomodava, eu já não sabia colocar em pauta, certo? E aí eu fui pra outro grupo, um tempo depois, outros grupos, enfim, muitos. E uma das pessoas lá nesse grupo me incomodaram. E eu fiquei louco da vida, eu não sabia mais o que fazer. Então eu comecei a destratar todo mundo e me afastei. Daí, nesse subgrupo que eu fiquei, que tinha pessoas desse grupo que também se afastaram um pouquinho, eu briguei com eles também. Eu não soube contar. Poxa, vocês não estão levando a faculdade a sério, vocês não sabem o que estão fazendo, tá tudo errado, não sei o que. E eu fiquei assim, como é que eu vou falar isso? Eu não sei falar isso. Então eu saí do grupo. E aí, poxa, gente, são coisas assim, sabe? Aí, isso ano tem agosto. Por coincidência, em setembro, virou novamente uma chavinha na minha cabeça, neste mês, e eu conversei com uma colega sobre coisas que me incomodavam na época que a gente andava junto. Mesmo eu tendo, tipo assim, me afastado, cercado e afastado, meio que assim, eu senti a necessidade de ir lá falar com ela, porque a gente é da mesma sala, a gente tava 2 anos sem se falar, por conta de algo que aconteceu há 2 anos. Eu precisava resolver, porque era algo muito bobo, sabe? Então, quando a gente tem um problema, a gente tem que resolver se a gente quiser muito. Eu até falei pra ela, vamos tocar nessa ferida, não sei o que lá. Resolvemos. Tudo certo. Não tem nada pendente entre a gente e a gente agora é colega. Amigo é uma palavra muito forte, mas a gente é muito colega, se respeita, a gente se adora, gente, porque é assim que funciona, sabe? Tipo, mesmo que aconteçam coisas, você pode resolver. Eu espero que você possa, se não for algo muito grave, né? Enfim, no meu caso era só, tipo, coisas de faculdade mesmo. Coisa pendente, né? E é algo que meio que enriquece você mesmo, sabe? Sua alma fica mais leve. Eu nem acredito tanto em alma, mas eu acredito que a gente fique mais leve, sim. É um peso assim, você olha pra pessoa e você não pensa em, nossa, tudo aquilo ali que eu já fiz de ruim pra essa pessoa. Ou o contrário, entendeu? Então, tipo, geralmente sou eu que faço ruim pras pessoas. E aí, poxa, é maravilhoso. Se resolvam, não evitem conflitos. Se resolvam, certo? Mesmo que seja muito complicado, mesmo que a chavinha demore, ela vai virar na sua cabeça, tá bom?